Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, professor e diretor da Loja do Concurseiro. E hoje eu estou aqui para falar do concurso da Unirio. Tá? Vamos falar aqui sobre o edital, sobre os principais detalhes e, claro, sobre a melhor preparação para o concurso da Unirio, principalmente para você que vai fazer concurso para assistente em administração. Você já deve ter conhecido, visto meus vídeos pelo YouTube. Sou uma pessoa que direciona de verdade para a banca Instituto AOCP. Mas vamos primeiro falar aqui sobre o edital. No final desse vídeo, eu editei um vídeo, juntei 10 questões recentes do Instituto AOCP para você conhecer o meu trabalho, conhecer o trabalho da Loja do Concurseiro. Pessoal, olha só. Antes mesmo de eu começar, eu já te adianto que na Loja do Concurseiro nós lançamos a melhor preparação para a Unirio. É a Unirio Total para assistente em administração. Videoaula de teoria, videoaula de exercício, apostila em PDF, 10 encontros com transmissão ao vivo, com duração de 3 horas. Vários desses encontros são comigo, mais o curso Quebrando a Banca AOCP comigo, com mais de 400 questões de conhecimentos específicos, e mais o curso Quebrando a Banca Instituto AOCP de Língua Portuguesa da professora Yara. O curso mais completo. Não tem muita coisinha miúda, mas o que realmente precisa para você passar está aqui. Até porque já já nós vamos ver conhecimentos específicos e português juntos dá mais de 80% dos pontos da prova. Já já eu te explico melhor. Mas vamos lá. A banca é o Instituto AOCP, que é do mesmo grupo da banca AOCP, tá? As inscrições começam dia 15 de outubro e vão até 10 de dezembro no site institutoaocp.org.br. E a prova é dia 1º de fevereiro de 2026. Temos aí esse resto de outubro, mais da metade ainda, todo novembro, todo dezembro, todo janeiro. 1º de fevereiro é o dia da mudança, o dia que você vai mudar de vida. Assim como já aconteceu com muitos dos meus alunos, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Goiás, muita gente. É a minha grande especialidade, concurso de universidade e Instituto Federal. As vagas desse concurso, pessoal, você tem aí a tabelinha, tá? Eu vou marcar aqui o assistente em administração, que tem 57 vagas, tá? A taxa de inscrição está R$ 73,00 e a prova é pelo turno da manhã. Mas tem aqui para vários cargos técnicos também, para assistente de aluno, tem vários outros cargos. Mas o grande destaque é o cargo de assistente em administração. Tem vagas para administrador, para biólogo, contador, enfermeiro, tem muita vaga. Vejam que enfermeiro tem 5 vagas. É um número de vagas bem legal aqui para esse concurso. Temos muitos para médico, para psicólogo, técnico em assuntos educacionais, olha o pedagogo aqui, são muitos os cargos. Mas o grande destaque é o cargo de assistente em administração, que tem 57 vagas e mais cadastro de reserva. Mais 57 vagas, o dobro, tá, de cadastro de reserva. E exige apenas o ensino médio completo. Não exige experiência, apenas o ensino médio completo. Pessoal, e como é a remuneração do assistente em administração? Começo de carreira, porque tem um plano de carreira, que é a Lei 11.091, que não sei por que não está no programa. Todo concurso de universidade cai a Lei 11.091. Mas olha, no começo da carreira é R$ 3.029,90. Mais benefícios. Um dos benefícios é o auxílio alimentação, de R$ 1.000. Desde a última greve que o pessoal TAI, Técnico Administrativo e Educação, fez, houve essa conquista. Então, R$ 3.029,90, mais R$ 1.000 de auxílio alimentação. E tem mais. Tem o incentivo à qualificação. Você vai fazer o concurso para assistente em administração, mas você já tem graduação. Você, na verdade, já tem especialização. Porque se você tem graduação, você consegue fazer uma especialização em 4 meses, com menos de R$ 300.
Então, todo mundo tem uma especialização, pelo menos tem que ter. Então, olha só, você que vai fazer o concurso para assistente à administração, você tendo uma especialização de 360 horas ou mais, você vai receber mais o incentivo à qualificação de 30% do salário base, ou seja, mais R$ 908. Tá? Agora, se você vai fazer o concurso para nível superior e você tem uma especialização, aí no seu caso, você vai receber também 30% sobre o seu vencimento base, ou seja, vai acrescentar mais 1.490. E se você, por exemplo, passa para assistente à administração e faz o mestrado e faz um doutorado, com doutorado no cargo de nível médio, aumenta 75%. Se você já tem doutorado, já vai aumentar 2.272. E se você é de um cargo de nível superior e passar nesse concurso, e vai passar, tem direito a um incentivo à qualificação, também de 75% do seu base, que é 3.725. É importante salientar que não é cumulativo. Professor, eu tenho esse, eu tenho especialização, mestrado e doutorado. Só? Não. É o maior. Só vale o maior percentual. Então, a maioria das pessoas hoje tem esse ensino superior. Se não tem, logo vai conseguir fazer um curso bem rápido. Você, para assistente de administração, R$3.000, mais 1.000 de auxílio de alimentação, faz 4.000, e mais esses 30%, 4.900. Já dá para começar. Sendo um ambiente acadêmico, um ótimo ambiente para trabalhar, é bem interessante. Tá bom? Nossa prova é objetiva, não tem prova de redação nesse concurso. Sabe o que me chamou a atenção? Foi que língua portuguesa tem 20 questões. 20! Eles querem alguém que saiba muito português. E a banca OCP é enjoadinha, como diz a nossa professora Yara. Tá bom? Se você não conhece a professora Yara, procure o YouTube dela, Yara com Y, Yara Coeli, C-O-E-L-I. Você vai ver muitos vídeos lá, inclusive do Instituto OCP. 20 questões peso 2, que totaliza 40 pontos, de um total de 140. Conhecimentos específicos, que é a minha especialidade, são 25 questões. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Peso 3, que 25 vezes 3 dá 75 pontos. Só português, somado com específico, dá 115 pontos, de um total de 140. 82% da prova. Você não pode relaxar, você não pode negligenciar português, não pode negligenciar conhecimentos específicos. Juntos, 82%. Mas claro que é importante as 10 questões de raciocínio lógico, 10 de legislação e 5 de informática. Principalmente porque aqui dentro do conhecimento básico você não pode zerar. E aqui eu vejo um grande perigo. Informática são só 5 questões. Já pensou você, se você não? O outro candidato lá, ele faz uma prova maravilhosa, mas em informática ele zera, que são só 5 e ele erra todas. Ele está eliminado. Vou já mostrar essa regrinha. A aplicação da prova objetiva será no Rio de Janeiro, tá? Na capital. E tem duração de 4 horas. 4 horas para você fazer 70 questões. Prova de múltipla escolha, tá bom? Olha só, pessoal. A prova, ela terá 5 alternativas. 5 alternativas, tá bom? Tá? Outra coisa. São 70 questões, como eu falei. São 70 questões de A, B, C, D, E. E será considerado habilitado no concurso público? Não quer dizer que você vai entrar. Mas se você não tiver esses mínimos aqui que eu vou falar, você estará eliminado. Para você ser aprovado e classificado, você tem que estar dentro do número de vagas. Será considerado habilitado no concurso público o candidato que atender concomitante, ao mesmo tempo, as seguintes condições. Primeiro, olha o que eu falei, não zerar em nenhuma das áreas de conhecimentos básicos. Olha só, área do conhecimento, português, raciocínio lógico, legislação e informática. Isso aqui é o conhecimento básico. Não zerar em nenhuma dessas.
O mais perigoso é a informática, porque são só 5 questões. Não zerar, não zerar. Não pode zerar em nenhuma das áreas do conhecimento. Segundo, tem que ter aproveitamento igual ou superior a 60% do total de conhecimentos básicos. Então, dessas questões aqui, ó, que são de conhecimentos básicos, 20, 30, 45, você tem que acertar 60% no mínimo. Senão, você já estará eliminado. Aproveitamento igual ou superior a 60%. Isso não é tão tranquilo, porque a prova da OCP não é moleza. E obtiver aproveitamento igual ou superior a 60% da prova de conhecimentos específicos. Então, dessa prova aqui de 25, tá? Você vai ter que acertar os 60%, senão já estará eliminado. Muito cuidado, para você passar, tem que estudar radicalmente português. E tem tempo, e radicalmente dá conhecimentos específicos. Tudo bem? O que mais que eu trouxe aqui? Bem, agora vamos falar da melhor preparação e por um preço super camarada, que é como a loja do concurseiro trabalha. Nós criamos poucos produtos, tá? A gente não trabalha com mentoria, mas a gente dá um apoio, principalmente eu, muito grande para os nossos alunos. Nesse tipo de concurso que muitos conteúdos, muitas disciplinas são minhas. Administração de materiais, arquivologia, gestão de pessoas, ética, boa parte de legislação. Então, o português com a nossa professora queridíssima Yara. Pessoal, nós criamos um produto que nós chamamos de Projeto Unirio Total. Unirio Total. Total porque nós juntamos tudo nele. Nós juntamos o curso com 480 videoaulas de teoria e exercício, onde são videoaulas diretas ao ponto, sempre com exercício. A apostila é bem resumida para você acompanhar o vídeo, tá? 480 videoaulas de teoria e exercícios, mais 10 encontros com transmissão ao vivo. Nós vamos agendar 10 encontros. Podem acontecer aos finais de semana ou podem acontecer à noite. Mas esses encontros começam a partir de novembro. Tem 3 horas de duração. 3, se for à noite, 19 às 22. Se for sábado de manhã, 9 ao meio-dia. Se for sábado à tarde, 15 às 18. Se for à noite, 18 às 21. Tá? Então, é aula. Esses encontros a gente dá dica, a gente resolve questões, a gente fica as 3 horas com você, resolvendo questões da banca, tirando dúvidas e dando dicas. 10 encontros com transmissão ao vivo. Dentro desse curso, além das 480 videoaulas, além dos 10 encontros com transmissão ao vivo, tem o meu curso Quebrando a Banca OCP, em que eu separo por assunto só funções administrativas, só liderança, só motivação, só comunicação, só análise SWOT, uma lista para cada, ou 2 ou 3 listas, dependendo do assunto, que tem assunto que cai mais e tem assunto que cai menos. Tem mais de 400 questões separadas por assunto para você conhecer e ficar por dentro da banca Instituto OCP. E mais o Quebrando a Banca da professora Yara. Nós nunca incluímos no pacote, mas estamos incluindo mais de 300 questões de língua portuguesa, tem separadas por assunto, tem provas completas para você ficar bom em português e em conhecimentos específicos. Mas tem também aula de informática, de legislação, tá? Tem tudo aqui dentro. E para você que vai fazer para outros cargos, nós não temos curso completo. Nós não temos conhecimentos específicos dos outros cargos. Então a gente está oferecendo voltando aqui, desculpa, esse curso está de R$ 780 por apenas R$ 390. Pode parcelar em 4 vezes sem juros ou acima de 4 vezes, aí já é com juros do PagSeguro. Apenas R$ 390. Tudo isso, pessoal, Quebrando a Banca, outro Quebrando a Banca, 10 encontros ao vivo, tudo. Esses encontros ao vivo fazem muita diferença, porque você encontra o colega ali. Nossas aulas são todas usando um estúdio igual a essa lousa digital. Todas. Temos vários estúdios iguais a esse, que fica de uma maneira maravilhosa para você entender a matéria. Mas nós temos também o curso de conhecimentos básicos para todos os cargos, que é português, que é informática, que é raciocínio lógico e legislação. Tudo isso tem lá naquele outro, mas aqui você não tem o conhecimento específico. Tem 357 videoaulas,
mais 6 encontros ao vivo, 6, e mais o Quebrando a Banca de português. Claro, aqui não tem o Quebrando a Banca de administração, porque não tem nada a ver com esse pacote. Tudo bem? Apenas R$ 260. De 520 por 260. É a melhor preparação. Por quê, pessoal? São videoaulas de verdade. Tem muita gente que odeia videoaula, porque não conhece a videoaula do professor Petrônio, a videoaula do professor Iara, a videoaula do professor Gilson de Informática. É muito top. Nosso preparatório é muito top. Por isso que ao final dessa aula, eu já deixei uma aula aqui só de questões da OCP para você conhecer logo o meu trabalho. Tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Ah, se você quiser comprar só o Quebrando a Banca, tá? Só o Quebrando a Banca de Administração e Arquivologia com mais de 400 questões, você pode adquirir no site Loja do Concurseiro, tá? Por apenas 120. E só o Quebrando a Banca do Instituto OCP de Português também pode por apenas R$ 75. E você tem acesso tudo em videoaula, apostila em PDF, você pode assistir durante 4 meses, 120 dias esses cursos. Mas o ideal é você comprar o nosso curso total, Unirio Total, porque aí sim você vai ficar preparado. Ah, olha só, pessoal, no meu próprio canal do YouTube, Prof. Petrônio Castro, tem muitos vídeos de arquivologia, administração de materiais, administração, mesmo que sejam de outras bancas, são incríveis. Você vai gostar muito. Muito vídeo, conteúdo, todos têm PDF para você baixar. Quem vai fazer concurso que tem muita administração como esse, não pode deixar de se inscrever no meu canal. E lá eu estou começando uma série, tá? Do Quebrando a Banca Instituto OCP, tá? E esse é o vídeo número 1. E para você conhecer, eu estou adicionando aqui nesse vídeo, tá? A partir de agora, esse vídeo completo, tá? Para que você nem precise ainda ir lá assistir, mas vai lá visitar. Então fiquem agora, tá? Com o meu vídeo Quebrando a Banca Instituto OCP, com 10 questões bem recentes para você conhecer como é que é o meu trabalho. Pessoal, fica com Deus, até o próximo. Nossa primeira questão, uma questão que caiu numa prova de 2024, da Sanepar, diz assim: preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Cai questão fácil também. Cai questão média, a maioria é média, e cai questão impossível, só para o elaborador. Essas não tem problema você errar, mas uma questão como essa aqui você não pode errar. A valorização das funções administrativas do enfermeiro do trabalho, no caso, se fosse para a sua prova, ele ia dizer: a valorização das funções administrativas do assistente à administração é considerada de importância para a organização do processo de trabalho, bem como para favorecer a articulação entre os vários profissionais da equipe, buscando consolidar as ações a serem realizadas junto aos trabalhadores. Isso, de certa forma, não serviu para nada. Ele fala: o processo administrativo, por sua vez, envolve na sua forma clássica a execução sequencial das funções administrativas, como planejar. Então ele começa aqui, ó, como planejar, quer saber a próxima, dirigir e quer saber a próxima. PODC. Pode ser? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então é bem fácil essa nossa primeira questão. Letra A. As funções administrativas, quando estão juntas, formam o que a gente chama processo administrativo. O processo administrativo envolve as 4 funções administrativas. São elas: planejamento, organização, direção e controle. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá bom? Planejamento. Planejamento é assim, pessoal. Todo administrador, não precisa ser formado. Você é o administrador, você administra a sua vida, você administra os seus estudos. Então, ora você planeja, ora você organiza, ora você dirige e ora você controla, tá? Todo administrador numa empresa, seja da alta cúpula, seja lá de baixo, todos planejam, organizam,
dirigem e controlam. Mas o que seria planejar? Planejar, o administrador está planejando quando ele está definindo objetivos a atingir e meios para alcançá-los. Então, definir objetivos, definir metas, definir resultados, tá? E definir estratégias para alcançá-los, meios para alcançá-los, planos para alcançá-los. Isso é planejar. Quando você diz, eu vou passar no concurso público do IFPB, você definiu um objetivo e os meios para alcançá-los. Eu vou estudar com o professor Petrônio Castro. Pronto, você planejou nesse momento. Mas aí você precisa organizar. No caso de uma empresa, você define, nós vamos aumentar as vendas em 30% e define a maneira. Nós vamos executar investimento em propaganda, em treinamento. Você define objetivos e meios. Você planeja. Aí você vai organizar. Organização é a função administrativa que tem mais coisas. Porque você vai desenhar. Você vai, pessoal, agora detalhar essa estrutura, vai estruturar. Então, organizar é definir a estrutura organizacional. Toda vez que você vê a palavra estrutura, estruturar é organizar, arrumar, organizar, estruturar. Então, definir a estrutura organizacional. Outra palavra-chave que nós temos aqui, efetuar a divisão do trabalho. Falou em dividir o trabalho, está falando em organização. Alocar recursos, tanto para treinamento, tanto para comprar sistemas, tanto para investir em material e equipamentos, alocar recursos. Estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade. Estabelecer quem na empresa manda em quem deve obediência a quem. Também desenhar cargo, desenhar tarefa, desenhar roteiros, desenhar métodos de trabalho, desenhar no sentido de organizar, tá bom? Organizar, estruturar. Então, falou em divisão do trabalho, falou em alocação de recursos, falou em definir níveis de autoridade e responsabilidade, é organização. Depois vem a direção. Já planejei, já organizei, chegou a hora da ação, da execução, de colocar o plano em prática. Direção é quando você interpreta os planos da empresa para os outros. Que outros? Os seus subordinados, sua equipe. E dá as instruções. Dá instruções sobre como executá-los, como executar o plano em direção aos objetivos a atingir. Execução, direção, está relacionada à ação, execução, e tem a ver com a gestão de pessoas, motivar pessoas, liderar pessoas, comunicar, orientar pessoas. Então, liderar, motivar, comunicar, dar instrução, instruir é dirigir. E controlar é a última função. É quando você verifica se os objetivos ou resultados desejados estão sendo alcançados. Você define padrões de desempenho. Por exemplo, nós vamos vender 50 mil reais. Você avalia o desempenho, você mede o desempenho e você propõe ações corretivas. Isso é controlar. Vamos fazer mais algumas questões do assunto para você ficar bem fera nele. Então, pessoal, essa questão também de lacuna. Você percebe que a banca gosta de lacunas. Esta aqui, ó, uma prova de Instituto Federal, que aconteceu em 2025. Ele diz assim, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Então, ele tem aqui 4 lacunas. Primeiro, ele diz, é a função administrativa que serve de base para as demais. Serve de base para as demais. Determinando antecipadamente, olha que fácil, determinando antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Definir objetivos e meios para alcançá-los, planejamento, tá? Planejamento, não tem mistério. Aí ele vai para a próxima. Significa o ato de estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer suas atribuições e relações entre eles,
Palavra-chave: estruturar. Definir a estrutura. Estruturar é organizar. Alocar, integrar recursos. Integrar recursos quer dizer alocar recursos. Também é organizar. E estabelecer atribuições e as relações entre eles. Relações de autoridade e de subordinação. Também relações de comunicação. Definir quem manda em quem. Tudo isso é organização. Aí ele vai para a próxima. Tem como papel acionar e dinamizar a empresa. Está relacionado com a ação. Ação. Com o colocar-se em marcha. Tendo muito a ver com as pessoas. Tendo muito a ver com as pessoas. Liderar pessoas, orientar pessoas. Ação, execução. Direção. Direção. Por sua vez, temos a última, que tem como finalidade assegurar que os resultados se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. Verificar, assegurar que os resultados estão acontecendo de acordo com o objetivo. Obviamente que é o controle. Então aqui ainda foi bonzinho com a gente, né? Deu na ordem. Planejamento, organização, direção e controle. Acaba que essa minha aula vira uma aula teórica, uma revisão, fica muito bom para você. Vamos agora a mais uma questão de 2025, tá? Do mesmo assunto. Vamos ter questões de outros assuntos? Sim. Mas o ideal é que, por isso que o meu Quebrando a Banca é separado por questões. Tem 3 listas só desse assunto. Tem lista de liderança, tem lista de motivação, lista de arquivologia, tudo separado para você crescer na matéria. Se você fizer só questões muito misturadas, você não cresce na matéria. A administração é composta por funções básicas que orientam a atuação dos gestores e garantem a eficácia dos processos organizacionais. Essas funções são fundamentais para o sucesso das empresas e para a execução eficiente de suas estratégias. Considerando essas funções, é correto afirmar que ele fala de funções básicas. Quando você vai olhar as alternativas, claro que não veio vermelho, eu que colori, mas você vai perceber que é uma questão que trata de funções administrativas. O planejamento consiste na definição de metas financeiras. Definir meta, tudo bem, mas financeira, só financeira, uma vez que o objetivo de uma empresa é o lucro. Outros aspectos funcionais não exigem um planejamento detalhado. Isso não é verdade. Pessoal, definir metas é planejamento, mas ele quer dizer que só se limita a finanças, o planejamento. Não. O controle ocorre antes da execução das atividades. O controle ocorre antes, ocorre durante e ocorre depois, sendo responsável exclusivamente pelo monitoramento prévio das operações. Não é apenas o controle antes. Existe o controle antes, o controle durante e o controle depois. Antes de nós irmos realizar uma atividade, como por exemplo, concretar uma laje numa construção, antes, a gente faz o controle preventivo, ver se todo o material, todos os insumos estão ali. Durante a concretagem, a gente faz o controle ali concomitante, para ver se tudo está acontecendo normal, tudo direitinho. E quando acaba, no finalzinho, a gente vai lá e faz a última correção, o controle posterior. A organização envolve a estruturação dos recursos disponíveis. Começou bem. Por quê? Porque organizar é estruturar, é alocar recursos, é estruturar recursos disponíveis. Envolve a alocação de tarefas, sim, e a definição de responsabilidades, sim, garantindo que os objetivos sejam alcançados de forma eficiente. Então, se deu dúvida, lê as próximas, mas tudo indica que é essa, porque organizar é estruturar recursos, é alocar recursos, alocar tarefas, é definir responsabilidades. Esse vai ser o nosso gabarito, tá? Você precisa trabalhar com palavra-chave. A direção está relacionada à análise financeira da organização. Não, dirigir é dirigir pessoas,
é executar. Enquanto o controle identifica os erros e penaliza os responsáveis, a organização produz o objetivo para a viabilidade de melhorias no desempenho organizacional. Não, pessoal. Até porque é a execução que está realizando o objetivo. Não é. Ele se perdeu. Geralmente, ele vem organizando bonitinho as alternativas. Lá no final, ele já está sem ideias. Bem, mais um reforço aqui para você. Mais um reforço, tá? Para você fixar. Você acerta esse tipo de questão na prova através de palavras-chave. Existe o planejamento, existe a organização, existe a direção e existe o controle. Inclusive lá no meu próprio canal do YouTube, Prof. Petrônio Castro, professor Petrônio Castro, eu tenho um vídeo com 20 questões de funções administrativas, muito bacana, que você pode ir lá no meu canal, aproveita e se inscreve, tem muita coisa boa lá, tá bom? Então, olha, funções administrativas. Quais são as palavras-chave mais importantes de planejamento? Planejar, pessoal, é você definir a missão e também a visão da empresa. Isso acontece, inclusive, dentro do planejamento estratégico, tá? Formular objetivos, definir objetivos e definir planos, meios para alcançar esses objetivos. Essas duas são as mais importantes. Definir objetivos e meios para alcançá-los. Mas também, muito cuidado, programar atividades. A nossa banca OCP gosta de usar esse no meu trabalho aqui. Esse esquema, tá? Esse esquema. Programar atividades não é organizar. Programar atividades é planejar. Cuidado com essa pegadinha. Programar atividades e fazer orçamentos, tá? Se você quiser, você ainda pode escrever aqui. Fazer orçamentos. Orçamentos, tá? Essas duas aqui são planejar. Agora, as principais palavras-chave de organização. Dividir o trabalho, tá? Alocar os recursos. Definir autoridade e responsabilidade. Departamentalizar, criar departamentos, ou seja, agrupar as atividades em órgãos e cargos. Quais as campeões de cair em prova? Divisão do trabalho. Estruturar. Alocar recursos. Definir autoridade e responsabilidade. Não está escrito aqui estruturar, mas criar a estrutura organizacional. Estruturar as tarefas é a organização. Aqui tem uma grande pegadinha que tem que ter muito cuidado. Designar atividades e designar pessoas. Se cair designar atividades, é organização. Designar pessoas é direção. Que é dirigir pessoas. Mas quais são as palavras-chave mais importantes de direção? Dirigir é você liderar pessoas, motivar pessoas, orientar pessoas, comunicar e coordenar esforços das pessoas rumo ao objetivo. Então, coordenar esforços, pessoal. Coordenar esforços. Comunicar, motivar, liderar, orientar pessoas. Tudo isso é dirigir. E controle é o mais fácil. Controlar é verificar se as coisas estão acontecendo conforme foram planejadas e organizadas. É definir padrões de desempenho. É o que mais, Petrônio? É monitorar o desempenho. É avaliar o desempenho. É ter ação corretiva, é corrigir. Tudo isso é controle. Pronto, você precisa ter bem claro na sua mente essas palavras-chave para não errar a questão de prova. Por exemplo, olha essa questão aqui de 2024 do Instituto OCP. O processo administrativo é constituído por estas 4 funções básicas: planejar, organizar, dirigir e controlar. A respeito dessas funções, assinale a alternativa correta. Programar atividades e alocar recursos. São atividades de organização? É muita maldade, tá? Mas vamos lá. Liderar. Liderar
e dividir o trabalho são atividades de direção? Definir os padrões e coordenar os esforços são atividades de controle? Definir a missão e formular os objetivos são atividades do planejamento? Por último, a gente tem motivar e liderar as pessoas são atividades de organização? E aí, pessoal, tem que ter cuidado, viu? Por quê? Porque, olha, liderar pessoas é direção, sim, mas dividir o trabalho é organização. Alocar recursos, tá certo. Alocar recursos é organização, mas programar atividades é planejar. Definir padrões é controle, tá certo, mas coordenar esforços é direção. Veja, é uma questão da OCP baseada nesse esquema. Definir a missão é planejamento. Formular objetivos é planejamento. Letra D. Motivar e liderar são atividades de organização? Não, são atividades de direção. Motivar pessoas, liderar pessoas são atividades de direção. Tudo bem? Você vê com aquele esquema que eu mostrei para vocês, você mata todas essas questões. Letra D. Cuidado com esse programar atividades. Cuidado com coordenar esforços, tá bom? Muito cuidado, tá? Você, para acertar questões, não adianta ficar contando muita historinha, não adianta ficar com aqueles PDF gigantes. Tem que ser direto ao ponto na videoaula. Muita gente não gosta de videoaula porque fica aquela enrolação. Não, a videoaula tem que ser direto ao ponto. As nossas apostilas só tem exatamente, as minhas apostilas, o que eu coloco no slide. Para você pegar, não perder tempo. Bem, antes da próxima questão, bora falar dos níveis de planejamento. Ou níveis de abrangência do planejamento. Existe o planejamento estratégico, existe o planejamento tático e existe o planejamento operacional. É como se fosse um organograma. Lá em cima, a alta administração, que ocupa o nível institucional, a alta administração, a alta diretoria, ela elabora o planejamento estratégico, que é o planejamento para a empresa toda. Depois que a alta administração elabora o planejamento estratégico, vem o planejamento tático. O tático é feito pelos gerentes, tá? De acordo com o estratégico. Primeiro é feito o estratégico, depois é feito o tático, para cada departamento. Os gerentes ocupam um nível intermediário de direção. Por último, vem o planejamento operacional, que é feito baseado no tático, é feito pelos supervisores. Os supervisores que estão no nível operacional. Então, planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. O planejamento estratégico, ele é um planejamento que ele aborda a empresa como um todo, a empresa como uma totalidade, tá? Todos os recursos da empresa, todas as pessoas, tá? Só que ele é um planejamento bem resumido, bem genérico, não tem detalhes, E ele é um planejamento de longo prazo. São os objetivos a serem atingidos no longo prazo. Depois que é feito o planejamento estratégico, vem o planejamento tático, que é para o médio prazo e aborda cada departamento da empresa separadamente. Cada departamento quer dizer cada unidade, cada divisão, cada área funcional. É a mesma coisa, tá? E é um planejamento que ele é menos genérico e mais detalhado do que o estratégico. À medida que desce, vai ficando mais detalhado. Por último, nós temos o planejamento operacional, que é de curto prazo. Ele não aborda todo um departamento. Ele aborda cada tarefa, cada operação da empresa. Ele é um planejamento altamente detalhado, altamente específico. Então, decora que o estratégico aborda a empresa toda. O tático aborda um departamento, uma área funcional.
E o operacional aborda uma tarefa. O estratégico é de longo prazo. O tático é de médio prazo. O operacional é de curto prazo. O estratégico é bem genérico e resumido. O tático é um pouco mais detalhado e o operacional super detalhado, super específico. Então, bora fazer essa questão aqui, que caiu numa prova de assistente em administração do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, agora em 2025. Uma questão super tranquila. O planejamento é uma das funções da administração e pode ser dividido em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Cada nível tem uma abordagem específica em relação à definição de metas, ações e resultados para a organização. A respeito dos 3 níveis de planejamento, assinale a alternativa correta. O planejamento e cada questão, ele tenta falar dos 3. O planejamento estratégico busca definir ações e metas de curto prazo. Negativo, tá? Porque o planejamento estratégico, ele define metas de longo prazo e ainda piora para áreas específicas da organização. Área específica é o tático. Tá errado. O tático estabelece a direção geral e é de longo prazo. Isso é estratégico. E o operacional se concentra no comportamento organizacional e na motivação dos colaboradores. Pessoal, não é essa. Bora achar só um errinho e pula para outra. O planejamento tático se dedica à definição de metas gerais para toda a empresa. Não! No caso aqui seria o estratégico que se dedica, tá? Outra. O planejamento estratégico define a direção geral de longo prazo para a organização, considerando fatores internos e externos. Começou bem. Já o planejamento tático se concentra na otimização de áreas específicas. Tá certo? Área específica ou área funcional é um departamento. Enquanto o planejamento operacional formaliza implementações em áreas específicas para alcançar os resultados desejados. É a nossa letra C. Olha o que diz a D. O planejamento tático é de longo prazo? Claro que não. É o estratégico que é de longo prazo. O planejamento operacional tem a ver com longo prazo? Claro que não. Que questão fácil, né? Fácil. Nem precisa ficar lendo demais para não se complicar. Outra questão do Instituto AOCP um pouco mais antiga, mas do mesmo assunto. Na elaboração do planejamento de uma organização, foram definidas as principais ações a empreender para cada unidade, dentre as quais estavam o quanto deveria ser produzido, a limitação de gastos de cada unidade, incluindo os seus respectivos planos de necessidade de recursos humanos, as necessidades de capacitação das pessoas e assim por diante, conforme as necessidades de cada unidade. Assinale a alternativa que representa a abrangência desse plano. É uma abrangência estratégica? É uma abrangência tática? Ou é uma abrangência operacional? É uma dessas 3, tá? Aqui tem uma pegadinha. Ele coloca de cada unidade. Aí quem é desavisado acha que cada unidade é uma tarefa, mas não é, pessoal. Unidade é a mesma coisa que departamento. É a mesma coisa que divisão. É a mesma coisa que área funcional. Então, unidade de recursos humanos, unidade de finanças. Ele está falando de departamento. Então, a resposta é tático. Abrangência tática. Cuidado, hein? Unidade é o mesmo que departamento. É o mesmo que área funcional. E não a mesma coisa que tarefa, tá bom? Cada departamento. Só que aqui departamento pode ser cada unidade. Cada área funcional, cada divisão, tudo isso é a mesma coisa. 7ª questão.
Assinale a alternativa que apresenta uma definição de liderança, tá? Antes mesmo de você fazer a questão, agora é outro assunto, né? Você precisa lembrar que toda vez que você enxergar o termo liderança, você pensa em influência. Liderança é uma capacidade pessoal de influenciar os outros a realizar algo em prol de alguma coisa. No caso de uma organização, é a capacidade pessoal de influenciar pessoas, subordinados, a equipe, a realizar algo em prol da nossa organização. Então, liderança é a capacidade de conferir ordem e consistência para os planos? Não. Liderança é a capacidade de projetar estruturas organizacionais monitoradas? Nada a ver. Liderança é a capacidade de implementar a estratégia organizacional? Não. Olha só, liderança é a capacidade de influenciar um grupo para alcançar metas. Não é a capacidade de enfrentamento de complexidade. Falou em liderança, lembra da capacidade de influência. Instituto IFMA, Instituto Federal do Maranhão, para assistente à administração. Tranquila a nossa questão. Então, liderança é um fenômeno social. Ele precisa de pelo menos duas pessoas para acontecer. Um para liderar e outro para ser liderado. Referente à capacidade pessoal de aglutinar e influenciar pessoas para a realização de objetivos. Então, liderança é uma forma de influência, uma capacidade de influenciar pessoas, tá? Agora, uma questão de agente administrativo sobre estilos de liderança. Estilo autocrático, democrático, liberal. A direção é uma das 4 funções da administração e envolve diretamente a liderança. Considerando esse assunto, é correto afirmar que um estilo autocrático de liderar... Pessoal, existem 3 estilos de liderança, os famosos estilos de White e Lipton, tá? Autocrático é quando o chefe, o líder, ele tem a prerrogativa de tomar a decisão. E ele usa essa prerrogativa tomando a decisão sozinho, de forma centralizada, sem qualquer participação do liderado. Ele é centralizador, ele toma todas as decisões. Já a liderança democrática é quando o líder, mesmo sendo dele a prerrogativa de decidir, ele divide com o grupo, ele decide junto com o grupo, ou então ele deixa que o grupo decida com a participação intensa dele, dá no mesmo. E a terceira é a liderança liberal, que é quando ele abdica do direito de decidir e ele vai delegar para o grupo essa condição, tá, de decidir em nome dele, em nome do grupo. Então tem a ver com a tomada de decisão. Então, autocrático tem a participação e o envolvimento dos funcionários nos processos de decisão. Não, isso aqui é a liderança democrática. É a democrática que tem essa participação, esse envolvimento dos funcionários no processo de decidir. Evidencia total liberdade dos funcionários para decidir e executar algo. Não, isso aqui é a liderança liberal ou liderança abdicrática. Já caiu numa prova do Instituto AOCP. Liderança abdicrática, que é quando o líder abdica do direito de decidir e dá liberdade para o grupo tomar. Caracteriza-se, presta bem atenção, pela centralização da autoridade e do processo de tomada de decisão. Esse é o nosso gabarito. Isso sim é um líder autocrático. Evidencia a teoria dos traços de liderança? Nada a ver. Evidencia foco nas diferenças individuais? Nada a ver. Geralmente, ele vai escrevendo as alternativas bonitinho. De repente, acabou, porque existe a autocrática, existe a democrática e a liberal. Não existe outra. Então ele inventa coisas, tá? Por isso que é difícil até de explicar as erradas. Essas 3, sim. Autocrático, centralização da autoridade, centralização do processo decisório. A tomada de decisão é feita somente pelo líder.
Nessa tabelinha aqui, que tem aí no teu PDF, baixa o PDF dessa aula, e é assim que funciona todo o nosso curso de questões, todo o nosso Quebrando a Banca, todas as nossas aulas. Nós temos a liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. A liderança autocrática é a mais fácil de todas. Por quê? Porque nela apenas o líder é que fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. É o líder que determina as providências, tá? Sem a participação do grupo. O líder determina a tarefa de cada um, e qual o companheiro de cada um. Ele que forma os grupos, sem a participação. O líder é pessoal e dominador, tanto nos elogios quanto nas críticas ao trabalho de cada um. Então vejam, pessoal, quando ele diz que o líder decide e fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo, ele está sendo centralizador, ele está sendo autocrático. Já a liderança democrática e liberal, você tem que partir do princípio que em ambas o grupo decide. Como assim, professor? Só que lá na liberal o grupo decide praticamente ou sem a participação do líder. E aqui na democrática o grupo decide, mas com a participação intensa. O líder o tempo todo fazendo parte do grupo como se fosse um membro comum, mas estimulando, criticando do ponto de vista dos fatos, tá? Estimulando, orientando. Então, cuidado, porque a mais fácil são as duas da ponta. Quando ele falar total liberdade para tomada de decisões, claro que é a liberal. O problema é que a democrática tanto faz ele dizer o grupo decide com a participação do líder ou o líder decide com a participação do grupo. As duas coisas estão certas para se referir à democrática. Vejam, olha só, na democrática as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que é estimulado e assistido pelo líder. Tem gente que não pode enxergar decididas pelo grupo. É o grupo que decide, é liberal. Não. Quando ele diz que o grupo é estimulado e assistido pelo líder, é democrática. Olha só, ele fala, o próprio grupo esboça providências para atingir o alvo com o aconselhamento do líder. Aqui ele não disse, mas ficou implícito. A divisão de tarefas fica a critério do grupo, mas com a participação do líder. Como assim, professor? Olha só, aqui a grande pegadinha é isso aqui. Essa tabela é do livro do professor Hidalberto Chiavenato, que a banca OCP usa muito. Tanto a divisão, olha liberal, tanto a divisão de tarefas quanto a escolha dos colegas fica por conta do grupo. Mas olha o que ele vai dizer aqui, com absoluta falta de participação do líder. E aqui, a divisão de tarefas fica a critério do grupo. Cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas. Ficou implícito. Se lá ele colocou com absoluta falta de participação do líder, aqui é com a participação do líder. Então, é o grupo que decide, mas com a participação do líder é democrático. É o grupo que decide, mas com uma participação mínima do líder ou com absoluta falta de participação do líder, aí é liderança liberal. Essa tabelinha é bem importante. Nona questão. A nona questão caiu numa prova de 2025, tá? Uma prova que tende a ser muito parecida com a prova de vocês. E a gente acaba resolvendo muitas questões dela, tá? Da UENF. Considere a seguinte situação. Ele vai dar dois estilos de liderança. Ele vai dizer assim, assinale a alternativa que apresenta os tipos de liderança exercidos pelo coordenador e pelo chefe imediato, respectivamente. Coordenador e chefe imediato, respectivamente. Primeiro foi o coordenador, que eu coloquei de azul. Depois foi o chefe imediato, que eu coloquei de vermelho. O coordenador do setor. Bora olhar as alternativas. Situacional, transformacional, transacional, liberal. Não é isso? Pronto. Situacional. O coordenador
do setor em que um assistente administrativo trabalha, ele inspira os funcionários com uma visão clara do futuro da instituição. Ele estimula o pensamento crítico e valoriza as necessidades individuais de cada colaborador, especialmente durante períodos de mudanças organizacionais e crises. Então, vejam que esse camarada tem uma visão de futuro. Ele estimula os liderados. Ele valoriza as individualidades. Então, ele é um líder inspirador que estimula. Ele é um líder transformacional. Líder transformacional. Só com isso você já mata a questão. Já o outro, o chefe imediato desse coordenador, mantém uma relação mais prática e direta, estabelecendo metas claras e recompensando os funcionários. Esse é o X da questão. Recompensando os funcionários conforme o cumprimento dessas metas, configurando uma troca baseada no desempenho. Qual é a liderança que é baseada na troca? Transação. Troca, transação. Transacional. Pronto. Letra C. Um é inspirador. O outro, ele troca, tá? Trabalho por recompensa. Transacional. Tem caído bastante nas provas do Instituto AOCP. Então, olha só. Existe a liderança transformacional. A liderança transformacional tem a ver com a mudança. É capaz de mudar, transformar, mudar o comportamento de um funcionário a partir do carisma do líder, da inspiração de ideais, do estímulo intelectual e da consideração individualizada. Este líder motiva as pessoas, impelindo-as a agirem além das suas capacidades, transformando-as e alcançando os resultados organizacionais. A liderança transformacional pode mudar a instituição, pois motiva os funcionários a fazerem mais do que se esperava que fizessem. Então é um líder que ele não precisa ficar dando carteirada. Eu sou o chefe, eu mando e tu obedece. Não. Ele se utiliza do carisma dele. Ele define metas, ele estimula o pensamento crítico, ele estimula intelectualmente, ele inspira. Ele respeita, ele considera, ele leva em conta individualmente cada pessoa. Por outro lado, temos a liderança transacional, que é baseada na troca. A liderança transacional é um tipo de relação baseada na troca. Nossa questão disse, baseada na troca, como uma transação. Aqui, o líder dá as instruções à equipe e conforme o que foi entregue de volta, cada membro será recompensado ou punido. Transação, troca, recompensa, punição, transacional. Mas antes da próxima questão, vamos relembrar aqui os tipos de poder que têm caído em provas recentes. Inclusive tem uma questão polêmica, mal feita, que deveria ser anulada e não foi, de uma prova recente da AOCP. Sempre tenho atritos com a AOCP, não só eu como os candidatos. Infelizmente, às vezes só indo para a justiça. Tá, mas é uma outra questão. Em geral, você consegue e vai ser feliz e mudar de vida, tá? O poder, tipos de poder. O poder decorre de muitas coisas. Decorre do nível que uma pessoa ocupa na hierarquia de uma empresa. O tipo de poder decorre das suas características pessoais e de muitos outros fatores. Quais são os tipos de poder que pode cair na prova? Poder coercitivo ou poder de coerção. Poder legítimo ou poder de posição. Poder de competência ou de especialização, ou de talento, ou de perícia. Poder de recompensa e poder de referência. Vamos ver um por um. Quer dizer, eu obedeço a alguém. Alguém tem poder sobre mim. Por exemplo, porque eu sei que essa pessoa é a pessoa que vai me avaliar e pode me recompensar. Eu sei que é essa pessoa
que vai escolher quem vai ser promovido. Logo, ela acaba tendo poder sobre mim. Por exemplo, isso é um poder de recompensa. Mas, por exemplo, uma pessoa manda e eu obedeço. Por que ela tem poder? Por que tu obedece? Ah, porque ela pode me punir. Então aí já é um poder de coerção. Petrônio, porque o teu chefe mandou tu ir arrumar o estoque. Por que tu fostes? Porque ele é meu chefe. É um poder legítimo. Tem a ver com a posição dele e a minha. Ele é o gerente, eu sou o vendedor. Ele faz parte das minhas atribuições. Ele mandou eu atender o cliente, eu fui atender o cliente. E ótimo, é um poder legítimo. Eu entendo que se ele é meu chefe, eu devo obediência a ele. Claro, dentro da legalidade. Agora, muitas vezes, uma pessoa tem poder sobre você porque você entende que ela é competente. A pessoa diz, estuda para concurso desse jeito. Aí você vai lá e obedece. Porque você entende que a pessoa é competente, que ela é especialista naquilo. Então ela tem um poder sobre você, um poder de competência, ou de perícia, ou de talento, ou de especialização. E ainda, a pessoa pode ser um ídolo, alguém que você idolatra, alguém que você queria ser igual a ele. Muito comum em músicos, em atores, em celebridades, que é um poder de referência. Bora ver aqui a leitura. Poder coercitivo ou poder de coerção. Esse poder baseia-se no medo, no temor. Induz ao cumprimento de ordens por receio de punições, como tarefas desagradáveis e repreensões. Então a pessoa tem poder, típico de mãe e filha. Já pra casa, moleque. O moleque sai correndo pro quarto, pro banheiro para tomar banho. Porque o poder aí pode ser de medo, o poder coercitivo. Já o poder legítimo é o poder mais tradicional. O cara, ele é o chefe da mecânica. Eu sou mecânico, eu devo obediência a ele. É o poder legítimo, ele é o poder que decorre do cargo ocupado pelo indivíduo. É o poder que decorre do cargo. Os subordinados reconhecem que ele está legalmente autorizado a exercer influência dentro de certos limites. Existe o poder de competência, tá? O poder de competência, o líder com alto poder de competência, muito competente no que ele faz, ele induz ao cumprimento de suas ordens com base na crença dos subordinados, os subordinados acreditarem que ele tem experiência, habilidade e conhecimento, que ele ou ela é o cara daquela área. Então, quando ele diz que é de um jeito, as pessoas vão lá e obedecem. Poder de recompensa é o poder decorrente da capacidade do líder em recompensar seus liderados pelo cumprimento de ordens. Você sabe que o líder é aquela pessoa que tem poder de te premiar, de te dar um bônus, de te promover, aí ele tem poder sobre você, ele manda, você obedece. E o poder de referência está relacionado ao nível de prestígio e admiração que o subordinado atribui ao líder. O líder influencia os outros pelo desejo que eles têm de ser parecido ou de se identificar com eles. É uma referência a eles. Vamos fazer a nossa 10ª questão, que caiu no Instituto OCP, prova de 2025 da UF, para assistente em administração, que é o teu cargo. Durante um processo de avaliação organizacional, foram identificados 5 comportamentos distintos por parte dos diferentes líderes. Tá? É uma questão sobre tipos de poder. Uma supervisora ordena que um colaborador reorganize um setor de armazenagem imediatamente. E ele cumpre por reconhecer a autoridade do cargo da líder. Se ela é a supervisora e ela ordenou, ele cumpriu porque ele reconhece a autoridade do cargo do líder. A autoridade do cargo é o poder legítimo. Poder legítimo, que tem a ver com o cargo que a pessoa ocupa. Um gerente conquista o engajamento da equipe porque todos desejam ser como ele. Poder de referência. Dada a sua postura ética, elegância e comportamento inspirador.
Todo mundo quer ser igual a ele. Poder de referência. Uma coordenadora orienta mudanças e processos técnicos e é atendida por seu domínio avançado em estatística aplicada. Poder de competência, de especialização, de talento. Um diretor informa que os funcionários com menor índice de produtividade receberão advertência e ficarão de fora do programa de treinamento externo. Olha, punição, poder coercitivo. Poder coercitivo. E o quinto, um analista-chefe oferece à equipe a chance de participar de um projeto internacional com direito a um bônus, a uma premiação, condicionada à entrega antecipada das metas. Se ele tem direito a dar um bônus, se ele consegue dar um bônus, ele tem um poder de recompensar. Poder de recompensa. Então, o gabarito é a letra C. Os líderes 1, 3 e 5 representam, respectivamente, poder legítimo, poder de especialização e poder de recompensa, tá? Pode voltar que você vê direitinho isso aqui. Bem, aí a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não fica de fora dos projetos da Loja do Concurseiro. Pessoal, é uma preparação muito direcionada, principalmente quando envolve conhecimentos específicos, com muita administração, arquivologia, administração de materiais, gestão de pessoas, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, valeu!